Oi pessoal, hoje eu preparei para vocês um roteiro muito interessante sobre qual vai ser o seu arcano maior regente de 2026. Como vocês já sabem, no tarô nós temos 22 arcanos maiores que têm uma influência, uma energia mais presente na nossa vida quando eles saem, por exemplo, em um jogo de cartas, né? Tanto a coletiva como as leituras particulares. E todo mundo tem um arcano maior regente do ano. A partir do momento que começa o novo ano astral, que é quando o Sol entra no signo de Áries, esse arcano maior ele costuma ter uma influência bem grande na nossa vida. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês descobrem qual é o seu arcano maior, né, referente a 2026, e como que cada arcano influencia no nosso ano aí, no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, né? Vamos começar então descobrindo qual é o seu arcano maior. Gente, o cálculo é bem simples, tá? Vocês vão somar todos os números do seu dia e mês de nascimento com todos os números de 2026. É bem simples, então eu vou citar o meu exemplo, tá? Eu nasci no dia 2 de março, eu vou somar 2 mais 3, mais 2, mais 0, mais 2, mais 6, tá? O meu arcano maior para 2026 veio com o arcano do diabo, mas eu vou falar sobre ele mais para frente. E se o seu número, o seu mês, o seu ano, se o seu dia e o seu mês com 2026 der um valor que vai mais do que 22, vocês vão reduzir. Então, por exemplo, Bianca, a minha somatória deu 28. Não existe arcano 28. Então você vai reduzir, você vai somar o 2 mais o 8 e o seu arcano de 2026 é o arcano de número 10, tá? Lembrando, gente, que o arcano louco, ele é considerado o arcano 0, mas muitas pessoas também consideram ele o arcano 22, tá? Então, se a sua somatória deu 22, você pode considerar que o arcano maior do seu ano é o louco. Agora, se a somatória desses números der 23 ou mais, aí vocês vão reduzir a um algarismo só, tá certo? Não pode passar de 22, porque nós só temos 22 arcanos maiores. No meu caso, deu certinho, deu o número 15, se eu não me engano, é o número 15, que é o arcano do diabo, meu arcano maior desse ano. Mas vamos por partes. Então, agora que vocês já sabem fazer o cálculo, é só somar o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e todos os dígitos de 2026, vamos descobrir como cada arcano influencia no nosso ano. Isso tem muito a ver, gente, com aquela sensação de que tem alguns anos que são bem diferentes de outros, né? Como se cada ano tivesse um clima, uma energia diferente. Alguns anos a gente tem aquela sensação de que as coisas fluem um pouquinho melhor, outros anos já passam aquela sensação de uma coisa mais pesada, né? Uma energia mais puxada. Eu digo por mim, por exemplo, meu arcano maior desse ano é o diabo e eu já sinto a influência desse arcano na minha vida desde o comecinho do ano, mesmo antes do Sol entrar no signo de Áries, e faz todo sentido, né? Se a gente parar para analisar, faz todo sentido. E então, sim, tem muita influência do seu arcano maior também, como que as coisas vão acontecer no decorrer do ano, tá? Então vamos lá, a gente vai começar então justamente por ele, o significado de cada arcano na minha vida em 2026, como que influencia a minha vida, as minhas escolhas, as minhas atitudes e a energia do ano como um todo. Então a gente vai começar por ele, né, o louco, o arcano 0, ou como eu expliquei para vocês, se a sua somatória deu 22, você também pode considerar o arcano o louco, tá? O arcano louco, ele vem quando o seu ano tende a ter novos começos, quando você está planejando fazer coisas pela primeira vez, é um arcano que traz sim mais liberdade. Eu até coloquei aqui, você vai sentir vontade de se jogar em tudo que for novo, mudar caminhos, experimentar coisas novas, fazer coisas pela primeira vez. O arcano do louco traz uma energia de leveza, um ano que tende a ser mais espontâneo e você vai ter sim mais coragem de sair da sua zona de conforto se o arcano regente do seu ano for esse.
Qual é o lado ruim do arcano do louco? Impulsividade, a gente tende a mergulhar de cabeça sem pensar direito, falta de planejamento, tomar decisões sem pensar muito nas consequências. Então, por exemplo, em 2026, vocês aí que estão sendo regidos, né, pelo arcano do louco, vocês podem ter vontade de mudar de área de atuação, começar algum projeto totalmente do zero, viajar ou até terminar alguma coisa que não faz mais sentido, recomeçar do seu jeito. É um ano bom para começar relacionamentos, para terminar relacionamentos que não fazem mais sentido para você. Então o louco traz essa sensação de liberdade e ao mesmo tempo de coragem, né? De mudar, de fazer coisa nova. Agora a gente vai falar sobre o próximo arcano. Arcano número 1, né, gente? Ele mesmo, o mago. Esse bonitinho aqui, esse arcano maravilhoso. Se o seu ano, aliás, se o seu regente de 2026 for o mago, pode ter certeza que esse vai ser um ano de muita iniciativa. Tudo aquilo que antes você empurrou com a barriga, em 2026 você resolve. Tudo aquilo que você ficou com aquele pensamento de depois eu faço, depois eu resolvo, 2026 você vai ter coragem para isso. O mago é um ano que empurra a gente para ter mais atitude. O mago faz com que a gente se posicione e quando a gente não tem oportunidade, a gente vai atrás, a gente corre atrás ou até mesmo a gente cria a nossa própria oportunidade. Se o seu arcano maior é o mago, você pode esperar por um ano onde a sua comunicação também vai estar muito forte. Você vai estar muito mais articulado nas palavras. O alerta do mago também é uma carta que pede um pouquinho de cuidado com impulsividade e o excesso de promessas, né? Às vezes eu prometo muita coisa porque eu quero fazer muita coisa, mas eu esqueço que às vezes a realidade ela bate, né? Nem tudo que eu planejo eu de fato vou conseguir fazer no tempo que eu gostaria. Então cuidado com o excesso de promessas, tá? Ano de começar coisas novas, o mago é uma excelente energia para você que quer empreender, abrir o seu próprio negócio, começar a trabalhar por conta própria. O mago tá perfeito, traz uma energia perfeita para isso. Então aproveita aí se o teu arcano maior for esse. Arcano maior número 2, sacerdotisa. Esse é o teu arcano do ano novo? Então esse é um ano um pouco mais silencioso para você. A sacerdotisa é uma carta de pessoas que ficam um pouco mais reclusas, não isoladas, mas sabe aquela pessoa que consegue pensar muito bem antes de agir? Não é sempre que a gente consegue, né? Às vezes a gente age primeiro, depois pensa no que fez. Com a sacerdotisa regendo vocês, você consegue ter um ano um pouco mais reflexivo, tá? É um ano de extrema intuição. Se saiu a sacerdotisa para você, você vai estar mais intuitivo que o normal. Ou se você não é uma pessoa intuitiva, esse ano você vai ser. A sacerdotisa fala sobre discrição também, né? Então, ela traz aquele conselho de que nem tudo precisa ser exposto, nem tudo a gente precisa colocar na vitrine. É uma carta sobre fazer coisas, planejar coisas em silêncio, tá? Claro que o alerta dela é cuidado com o isolamento excessivo e com a indecisão. Por quê? Porque a sacerdotisa ela traz muita reflexão, mas diferente do mago a gente já não tem tanta atitude. Então tem que parar para refletir? Com certeza, mas uma hora a gente tem que botar em prática. Então cuidado aí com ficar em cima do muro, tá? É um ano de observar mais, agir menos, mas sim existem momentos que vocês vão precisar agir como qualquer pessoa, né? Como em qualquer arcano. Terceiro arcano maior, Imperatriz. Isso aqui é maravilhoso, né? Se esse for o seu arcano maior para 2026, pode esperar um ano de muita expansão. Pode esperar um ano de crescimento, onde a sua autoestima também vai estar bem melhor. Você vai sentir mais prazer nas pequenas coisas da vida, né? A sacerdotisa, ela traz aquilo de eu quero fazer alguma coisa por mim também, eu quero fazer o que me faz feliz, o que me traz prazer, o que me faz bem. A sacerdotisa também é muito boa falando sobre fertilidade, então você que quer se tornar mamãe em 2026, se o seu arcano maior for esse, um ano mais provável e mais favorável, né, para você conseguir engravidar. E se você não quer, já sabe, né, gente, vamos se proteger.
O alerta da Imperatriz é sobre exageros, né? Às vezes a gente quer aproveitar, né, que a sorte está sorrindo, aí eu exagero em tudo. Eu exagero, por exemplo, em procedimentos estéticos. Essa carta fala de cuidar da autoestima. Então, sim, é um ano onde vocês podem fazer mais procedimentos estéticos, cuidar da saúde. Isso é ótimo, maravilhoso, desde que não se torne uma obsessão, desde que não se torne um exagero, claro, tá? E a sacerdotisa fala muito sobre melhorias, tanto na vida amorosa como na vida financeira. Como ela é um arcano que fala sobre se expandir, crescer, pode esperar por um ano onde algumas áreas da sua vida vão crescer, vão melhorar. E como o próprio nome fala, expandir, né? É um arcano muito bom para se ter como regente do ano. Próximo arcano, claro, o imperador, né? Já falamos da imperatriz, agora é a vez dele. O imperador, ele fala de um ano onde vocês vão ter mais estrutura. Então o imperador, ele já passou daquela parte de sonhar, de planejar, e agora ele está na parte de construir. Então é um ano onde vocês vão se sentir mais organizados e vocês vão sentir que tem mais disciplina para construir, para estruturar seus sonhos, seus objetivos, as metas de vocês. Eu até coloquei aqui, ó, construção de bases sólidas. Então o imperador, ele não começa uma construção para acabar pela metade, ele vai até o fim, ele vai até terminar. É um ano muito bom para coisas mais concretas, tá? Qual que é o alerta? Rigidez e excesso de controle. Então, às vezes eu quero tudo do meu jeito, tudo na minha hora. Todo mundo quer, né, no final das contas, mas a gente tem que entender que nem sempre é assim. Então, cuidado aí com o excesso de rigidez e com querer controlar tudo exatamente do seu jeito. Tem muita coisa que não vai ser e faz parte da vida, tá? Então, se você tem o imperador como seu arcano maior, é um ano bom para colocar a sua vida nos trilhos. Deixa eu mudar aqui. Agora a gente vem com o Hierofante. Hierofante é uma carta de muita sabedoria. Hierofante, se esse é o seu arcano maior, pode esperar por um ano de muito aprendizado e de muito amadurecimento também. O Hierofante, ele é muito bom para quem está começando a estudar qualquer coisa, qualquer área. É um arcano muito bom para você que está querendo aprender mais sobre a própria espiritualidade. O Hierofante é aquela pessoa que começa a se tornar referência para outras pessoas, né? Então as pessoas podem vir até você pedindo conselhos, pedindo orientações, pedindo a sua opinião para assuntos em que elas julgam necessários. O alerta, cuidado com se prender excessivamente a regras, né? Porque o Hierofante, ele é extremamente certinho, extremamente correto, e isso não é ruim, mas às vezes é aquilo que eu falo, é sobre o excesso. Então não se prendam totalmente àquilo que é politicamente correto. Às vezes dá pra gente viver um pouco longe das regras de vez em quando, até para nossa mente não ficar bitolada, tá? Aqui eu coloquei como frase, ano de buscar conhecimento ou mentoria espiritual para quem se interessar. Próximo arcano, os enamorados, né, gente? Os enamorados é aquele arcano que vai colocar você em situações onde você vai precisar tomar decisões, onde você vai precisar fazer escolhas. Então, sim, espere por um ano de decisões e de escolhas necessárias, tá? Essa carta também fala sobre amor, relacionamentos, escolhas dentro dessa área romântica. É uma carta onde você pode formar boas conexões em 2026. Nem todas vão ser profundas. Algumas dessas conexões podem ser mais rasas, mais superficiais. Outras podem sim se aprofundar, e é aí que entra a parte da escolha, né? Escolher o que é bom para mim. É um arcano muito bom para fazer parcerias, inclusive no trabalho. Então é um ano de decisões, mas também é um ano de encontros, né? De uniões, de parcerias aí, para quem tirou a carta dos enamorados. Como alerta? Claro, alerta para indecisões e alguns conflitos emocionais que vocês podem ter durante o ano. Um grande exemplo do que vai acontecer é ter que escolher, por exemplo, entre duas pessoas ou entre dois caminhos no trabalho. Mas vai ser necessária a tomada de decisões. Próximo arcano, gente, o carro. Outro arcano muito bom, tá? Para reger um ano inteiro. Por quê? Porque o carro fala de avanço, o carro fala de movimento. Então pode esperar um ano aí de conquistas, coisas que mudam, coisas que saem do lugar, mas geralmente saem do lugar para ir para lugares melhores.
É um ano onde você vai se sentir mais determinado, mais focado e aonde você também vai sentir aquela vontade de agir. Eu sei que eu tenho que agir e eu vou começar, né? Eu não vou só ficar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu vou de fato colocar a mão na massa. O alerta para você que saiu com essa carta é com relação à pressa e à ansiedade, tá? O lado ruim do carro é isso. Vocês podem ter momentos de mais ansiedade, onde a pressa pode acabar atrapalhando as coisas, né? Já dizia aí o ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Mas exemplos do que podem acontecer esse ano é mudança de vida, mudança de casa, viagens principalmente, tá? Próximo arcano maior, a justiça. Esse aqui, ele é um arcano que vai depender muito do que você fez nos anos passados. Ele pode te trazer coisas maravilhosas ou ele pode te trazer consequências. Então a justiça fala de um ano de retorno, colheitas do passado, até coloquei aqui. Por isso que eu não vou falar que esse arcano vai ser bom ou que vai ser ruim, porque vai depender muito do que você plantou lá atrás. É um ano de colheitas, de acertos e de decisões. É um ano de colocar as coisas burocráticas da vida em ordem também, questões que envolvam aí documentação, por exemplo. Como alerta, coloquei aqui, cuidado com julgamentos muito rígidos, né? Porque a gente julga muito, mas a gente também é julgado, então eu coloquei esse alerta, cuidado com julgar as pessoas de forma muito rígida, mas como exemplo do que vai acontecer, situações vão ser resolvidas de vez. Esse arcano aqui, ele não vem para brincar não, ele vem para resolver de uma vez, ele vem para colocar ponto final, ele vem para colocar uma pedra e resolver o que tem que ser resolvido, tá? Próximo arcano maior, o eremita. Esse aqui fala sobre um ano mais interno. Não necessariamente aquele ano onde você vai se esconder de todo mundo, mas é um ano onde você vai ter necessidade de ter mais momentos sozinho, de reflexão. Porque o eremita fala sobre reflexão. É um ano onde eu vou apreciar mais a minha solitude, a minha própria companhia. Eu vou querer pensar mais, falar menos. Escutar os meus próprios pensamentos e escutar menos os pensamentos dos outros, né? O eremita também fala muito sobre autoconhecimento profundo. Então é um ano onde eu me conheço mais, onde eu me entendo melhor. É um ano de ficar mais quietinho, só aqui, ó, pensando, cuidando da cabeça, tá? Qual que é o alerta? O mesmo alerta que saiu para a sacerdotisa, cuidado com o isolamento excessivo. É o alerta para o eremita. E um exemplo do que vai acontecer. Existem momentos desse ano onde vocês vão sentir necessidade de se afastar um pouco das pessoas, das multidões. Respeitem esse momento. A mente e o corpo de vocês vai agradecer, tá? Próximo arcano maior, roda da fortuna. Esse daqui também é um arcano que faz parte da minha vida. Esse é o meu arcano maior geral, né? Aquele arcano que a gente soma todos os números do nosso nascimento, mês, dia, mês e ano. E a roda da fortuna fala de um ano de viradas, né? Quando você tem esse arcano regendo aí vocês, pode esperar por um ano de virada, um ano de mudanças inesperadas, reviravoltas, né? Então pessoas podem ir embora, mas outras pessoas podem voltar para a vida de vocês. É um arcano que fala assim de retornos, de reconexões do passado. Então é um ano onde você pode retomar antigas amizades, retomar antigos relacionamentos e até retomar vínculos familiares aí que podem ter se perdido com o tempo. O alerta para a roda da fortuna é a instabilidade. Sim, é um ano de altos e baixos. Então é um ano onde você pode ter momentos ótimos, outros momentos nem tão bons. Pode ser que vocês vivam algumas instabilidades, sim. E tem aqui, eu coloquei como exemplo, coisas na vida mudando sem planejamento, trabalho, relações, isso pode acontecer, tá? Próximo arcano maior, a força. A força representa um ano de mais controle emocional, porque essa carta fala sobre lutas, às vezes externas, às vezes internas. É uma carta de força, resiliência, né, perseverança. Então é um ano de superação, tá? É um ano onde você vai se superar, onde a sua força vai te surpreender,
vai surpreender você mesmo. Nem você sabia que era forte assim, nem você sabia que tinha essa capacidade. Esse ano vai mostrar que você é muito mais forte do que você imaginou, tá? Como alerta da Carta da Força, fala sobre tomar cuidado com explosões emocionais. Por quê? Se é um ano onde eu tenho mais controle, mais resiliência, é um ano onde eu aguento muita coisa calado. E quando a gente aguenta muita coisa calado, o que acontece? Às vezes a explosão vem. Então tomem cuidado aí com explosões emocionais. Mas, como exemplo, eu coloquei, é um ano onde vocês vão vencer desafios. Próximo arcano maior, esse daqui ninguém gosta muito, né? É o enforcado ou pendurado, né? Cada um chama de um jeito. O pendurado, ele fala de um ano de pausa. É um ano que a gente sente que as coisas estão indo bem devagar, quase parando. É um ano que pode ser mais de espera, né? Um ano de mais sacrifícios. Mas essa espera e esse sacrifício às vezes nos trazem uma nova perspectiva. Se desse jeito tá travado, o que eu posso fazer para destravar, para desacelerar? Quando a gente tem o arcano do enforcado ou do pendurado regendo o nosso ano, a gente, tá vendo que ele fica de ponta cabeça? Eu consigo ter outra visão sobre o mundo. Às vezes eu tô travada, então e se eu mudar o ângulo que eu tô vendo isso? E se eu olhar por outro ângulo? Isso também faz parte da energia do pendurado. Então é um ano onde sim vocês podem buscar novos ângulos e novas formas de agir, tá? Como alerta, coloquei a sensação de vida travada, de estagnada, mas existe aqui, eu coloquei no exemplo, certas coisas não andam e não mudam porque você precisa mudar o ângulo que você está vendo isso. Então é um ano desafiador? Sim, mas se você abrir a mente e observar com um novo olhar e permitir olhar para novos ângulos, vocês conseguem encontrar outras saídas, tá? Vamos lá. Nossa, eu coloquei muita coisa, hein? A morte. Outro arcano que tem gente que tem medo dele. Eu adoro esse arcano. A morte fala de transformações e transformações profundas, tá? A morte, ela vem falando sobre um ano de fins de ciclos, mas não são fins de ciclos qualquer, são fins que a gente tem que finalizar sim. É um ano de renascimento, é um ano que sim, coisas vão acabar, relacionamentos, amizades e empregos também, mas são coisas que não fazem mais sentido para você. São coisas que deveriam já ter acabado e esse ano você vai ter mais força, mais coragem para isso. Como alerta, cuidado na hora de resistir a certas mudanças. A gente tende a resistir e a gente não pode. Devemos aceitar, né? Devemos deixar acontecer. Devemos deixar as mudanças fluírem. O que está indo embora tinha que ir, o que está terminando tinha que terminar. Então não resistam a essas mudanças que eu citei, como eu falei, término, algumas mudanças no trabalho tendem a acontecer. É importante que você não resista, deixa fluir, porque o que está indo embora tem que ir mesmo, tá bom? Próximo arcano, temperança. Temperança traz um ano mais equilibrado, tá, gente? Traz um ano de mais harmonia, mais paciência. É um ano onde você tende a ser mais compreensivo com você mesmo e com as pessoas. Por quê? Por causa dessa energia de paciência, né, que a carta da temperança traz. Então é um ano de mais ajustes, é um ano de planejar, mas planejar com calma, né? Porque a temperança não traz aquela energia de afobamento, eu quero fazer tudo para ontem. É um ano onde eu penso com calma, eu planejo com calma e eu tomo atitudes com calma também. Qual que é o alerta da temperança? Lentidão, né? Fazer as coisas com calma é uma coisa. Agora, ir devagar quase parando é outra, né, gente? Então, cuidado aí com certas lentidões. É um ano onde você vai estar um pouco menos acelerado. Isso é bom de certa forma, principalmente para quem é muito ansioso, mas também é um ano onde a gente tem que saber a hora de parar de planejar, né? E começar a agir. Mas a temperança é um arcano muito bom, tá? É um arcano de ajustes. Aí chegamos no meu, né? Esse ano eu sou regida por esse bonitinho aqui, para não falar outra coisa. O diabo. Outra carta que todo mundo tem medo. Confesso que eu não gostei muito, né, de saber que essa é a minha carta, mas vamos lá. O diabo, ele fala sobre excessos e sobre intensidade.
Então, se você, assim como eu, tem esse arcano maior para 2026, espere por um ano intenso, de todas as formas, boas e ruins. Quem ama vai amar muito, quem odeia vai odiar muito. O diabo fala sobre ter mais desejos, ter mais ambição. É um ano também muito bom para construir negócios, porque essa carta falando sobre trabalho, dinheiro e vida material, ela não é ruim. Ela traz essa energia de ambição, trabalhar pelo que eu quero, lutar pelo que eu quero na parte material, então esse ponto é bom, né? O diabo também fala sobre um ano onde nós vamos procurar ter mais prazer em todos os sentidos, né? Prazer naquilo que eu faço, prazer naquilo que eu estudo, prazer nas relações. E como o alerta, cuidado com os excessos, cuidado com vícios também, tá? É um ano onde a gente pode acabar se perdendo nessa coisa de sentir prazer e de querer paixão e de não sei o que, a gente pode acabar se perdendo um pouco, perdendo a mão, a gente pode acabar agindo com excessos em tudo. Então, é um ano para se ter algumas relações intensas, cuidado também com o fato de que isso pode trazer pessoas tóxicas. É um ano para a gente se policiar de fato, tá? Mas vai dar tudo certo, estamos juntos aí, quem saiu com essa carta. Próximo arcano maior, a Torre. A Torre representa um ano de rupturas, mas são aquelas rupturas que elas acontecem para que a gente construa algo mais sólido na sequência, né? Então eu pego um prédio abandonado que está com a estrutura toda comprometida, eu vou demolir esse prédio porque aí eu consigo construir outro melhor, com bases mais sólidas. É isso que a Torre representa, tá, gente? É um ano de algumas quebras de confiança, de expectativa, de relacionamentos e amizades também. A Torre costuma trazer um ano de mais revelações, né? Verdades aí vindo à tona. O alerta, cuidado com algumas crises. Por quê? Nem sempre a Torre ela avisa quando ela vai cair. Então é um ano onde algumas rupturas podem acontecer sem eu planejar, né? Às vezes eu não imaginei que isso fosse acontecer. Então cuidado aí com crises do tipo nervosas mesmo, crises de ansiedade, crises nervosas, né? A dificuldade aí de aceitar quando alguma coisa está na hora de romper, porque esse ano tende a ser assim, mas no final tudo tem um propósito e vocês vão saber. Então eu até coloquei aqui, desmorona às vezes, mas te liberta também, tá? Próximo arcano maior é a Estrela, arcano maravilhoso. Se você saiu com esse arcano, esse é um ano de esperança, tá? A Estrela também traz cura, leveza, renovação. A Estrela é aquele arcano onde a gente sonha muito, sonha dormindo, sonha acordado, sonha de pé, onde a gente tem mais esperança nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, muita proteção espiritual para você que saiu aí com esse regente. E tem um alerta de ilusão, né? A Estrela faz com que a gente sonhe muito, muito, muito. Sonhar é maravilhoso, mas a gente tem que colocar os pés no chão. Então, cuidado com ilusões, tá? Mas é um arcano muito bom. É o arcano, inclusive, que traz aqui alguns recomeços e também envolvendo a vida afetiva, a vida emocional. Um ano que tende a ser mais leve. Mágoas, rancores, dores do passado tendem sim a se curar e vocês, em comparação com outros arcanos, tendem sim a ter um ano de coisas melhores acontecendo se comparado com as coisas mais negativas, com as coisas mais chatas, tá? Excelente arcano. Agora vamos pro arcano da Lua, né? Esse aqui, ó. Arcano da Lua já vem avisando que vai ser um ano muito emocional, um ano onde as emoções vão estar à flor da pele, tá? A Lua também traz muita intuição, igual a sacerdotisa. É um ano onde vocês vão sentir muito fácil as energias dos lugares, das pessoas, onde vocês vão perceber as intenções das pessoas com mais facilidade, mas a Lua também traz confusão, insegurança e alguns medos à tona, né? Então, é bom por um lado e também tem o seu lado negativo, né? Tudo vai estar à flor da pele. Como alerta, eu coloquei um único alerta: cuidado com a ansiedade, que já é eu não sei se a ansiedade é considerada uma doença, né?
que atinge muita gente. Então, quando o seu arcano maior é a Lua, você tem que ficar mais esperto ainda, com momentos de 2026 onde você pode ter mais ansiedade que o normal. Não tome decisões se você estiver no ápice da sua insegurança, medos. Espera a sua mente ficar um pouco mais clara antes de você agir, porque tudo esse ano tende a ser muito intenso para você, tudo à flor da pele. Então, quando a gente tem um ano intenso assim, a gente precisa ir devagar, tá? Não acelerar. Próximo arcano maior, o Sol, maravilhoso, lindo, poderoso. Ano de sucesso, gente. O Sol traz sucesso, traz expansão, traz crescimento. E também é um ano onde a gente enxerga as coisas com mais clareza, é um ano que me traz mais felicidade, saúde, é um ano onde eu vou me sentir mais disposta a trabalhar, a estudar, cuidar da casa, cuidar da família, fazer o que eu tenho que fazer, tá? O Sol também traz um ano onde você vai ser mais reconhecido profissionalmente, nos relacionamentos, na parte da família. É um ano onde você vai estar em foco, você vai ser visto, observado, admirado, né? Qual que é o alerta para você que saiu com esse arcano? Cuidado com o ego. O Sol, ele pode inflar muito o nosso ego, deixar a gente desumilde. Então não esqueçam aí a humildade de vocês, tá? Não esqueçam das raízes, mas de fato é um ano de mais conquistas, é um ano de mais visibilidade, é um ano onde você vai se sentir no topo do mundo, porque você vai estar lá mesmo, um dos melhores aqui. Próximo arcano maior, o julgamento. Esse daqui é poderoso também. O julgamento, ele fala sobre um ano onde você vai estar despertando. É um ano onde eu acordo, onde eu desperto, onde a minha mente se abre. Então pode esperar um ano onde você vai sentir alguns chamados. Por exemplo, eu trabalhei a minha vida toda na área da saúde e de repente eu tô sentindo uma vontade enlouquecida de trabalhar na parte jurídica. Parece que do nada me deu vontade de aprender sobre leis, sobre o direito. E é o seu chamado acontecendo. Então você pode esperar um ano de despertar, um ano onde você vai querer fazer coisas que você nasceu para isso, tá? Toma um pouco de cuidado, como alerta, o julgamento pode trazer sentimento de culpa. Culpa por eu estar querendo mudar, culpa por eu querer essa transformação na minha carreira, culpa por de repente eu sentir que essa cidade não é mais para mim, eu quero mudar, mas eu tenho culpa de deixar minha família, meus amigos. Então toma um pouquinho de cuidado com isso, tá? Mas é um arcano que também fala bastante sobre viradas de vida, mudanças de vida, por conta desse despertar, desse chamado aí que vocês vão receber. E por fim, mas não menos importante, nós temos ele, o mundo. Ano de conclusões, tá? Semelhante ao arcano maior da morte, o mundo traz conclusões, só que o mundo, diferente da morte, são aquelas conclusões que quase sempre eu sinto que está na hora mesmo de fazer. Ciclos que se encerram, então é um ano onde muitas pessoas vão encerrar relações, amizades e parte profissional, mas vão encerrar com muita consciência, com muita gratidão do que viveu, tá? O mundo traz muita expansão também, então o mundo não é só encerramento, o mundo também é coisa nova chegando. Então é um ano onde eu posso querer começar alguma coisa nova, um curso, um trabalho. Esse ano traz muita energia de viagens internacionais, inclusive. Ano de conhecer o mundo, ano de conhecer novas culturas, novos lugares, novas pessoas. O único alerta que eu trouxe é sobre, às vezes, a gente ter medo de dar o próximo passo, né? Como a gente está falando de ciclos, às vezes eu tenho medo, eu tenho alguma ansiedade de começar um novo ciclo, me arrepender, não ser o que eu esperava, mas o arcano do mundo, ele fala, ó, só vai porque a vida é feita de ciclos, tá? Então é um ano de conclusões que você faz com muita harmonia, tá? Não é um ano de finalizações abruptas, é um ano de conclusões boas, harmônicas, tudo certo, ano de expansão, ano de conhecer novos lugares, ano de iniciar novos ciclos. Então, ao mesmo tempo que é um ano de conclusão, é um ano de início também para vocês. E aí, gente,
Qual arcano maior vai reger o seu 2026? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual que saiu para vocês, tá? O que vocês acharam? O meu arcano maior não foi um dos melhores, né? Mas eu resolvi aceitar, porque aceitar dói menos. A gente vai aprendendo com os erros e a gente vai aprendendo com os alertas, né? Que cada arcano traz, tentando também absorver o lado positivo de cada arcano, porque nem nada nessa vida é de todo ruim, nem de todo bom. Então a gente aprende com as partes não tão boas, né? E busca olhar, tentar, né? Ter aquela visão lá do copo meio cheio para buscar aprender com aquilo que não é tão bom, mas que eu sei que vai ser necessário de eu vivenciar. Ó a voz falhando. São Paulo, né, gente? São Paulo, clima sempre seco. Mas voltando, aprendam a olhar o lado bom e absorver os conselhos, os alertas do lado não tão bom assim, porque tudo, no final das contas, tudo faz parte do nosso crescimento, tudo faz parte aí da nossa expansão e da nossa evolução também como seres humanos, certo? E é isso que eu trouxe hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu gostei muito de fazer esse roteiro, gostei muito de buscar essas informações. Eu acho que agrega muito para a gente se preparar, nesse caso, para esse ano aí que já começou com tudo, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo também traz bastante informação importante. Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve. Um beijo!